Receba agora a palavra de Deus. E você diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aplaudir bem forte o Rei da Glória, então, bem forte para Jesus. Glória a Deus. Existem situações, sentimentos, existem coisas na família, no casamento, que só Deus mesmo pode ver, e às vezes a pessoa está lá sofrendo sozinha. As pessoas, ela demonstra que está bem, mas lá em casa ela está deprimida, ela está chateada, ela está triste. Então tem muitos casais hoje que o amor está acabando, que o relacionamento não está bom, está em crise. Todo mundo acha que está normal, mas não está. Já está entrando uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, uma quinta pessoa. Às vezes não um contato físico, mas um contato emocional. E hoje nós nos deparamos com o quê, reverendo? Então quer dizer que há muitos casos, a realidade é que as pessoas estão vazias de Deus. E as pessoas, quando estão vazias de Deus, elas não têm paciência, elas não têm princípio, elas não têm amor, elas não têm, enfim, elas perdem muitas características que não pode se perder numa família, né? Nós vemos muitos pregadores, igrejas cobrando. O filho hoje não dá mais a bênção para o pai, a bênção para a mãe, e automaticamente os pais não estão abençoando mais os seus filhos. Aí surge um filho problemático, um filho que não passa na escola, um filho briguento, encrenqueiro, ou devido à crise dentro da família, o filho leva para a escola, leva para a rua, aonde quer que ele vai levar toda essa tempestade também. Então o que nós vamos aprender aqui hoje? Vamos resgatar alguns princípios, porque não basta orar. Eu posso ser uma pessoa de oração, mas se eu for uma pessoa ruim de relacionamento, eu vou ser uma pessoa de Deus porque eu oro, mas vou ser uma pessoa insuportável porque eu não sou bom de relacionar. Uma família desunida não vai muito longe, né? Bom, abra sua Bíblia em Gênesis. Isso aqui é apenas uma explanação. Vamos em Gênesis. Eu estava ali sentado ali, conversando com a minha esposa. Quem não conhece aquela moça ali, minha esposa, Dona Laura, né? 8 anos de casado, esse ano vai fazer 9 anos de casado, não temos filhos ainda. Esse ano talvez tenha uma promessa para vir um, né? Se tudo der certo vai vir um ou dois, eu não sei. Vai que Deus é muito generoso com ela e dá 2 para ela de uma vez, né? Cadê o pastor Cristiano? Eu vou pedir para o pastor orar por mim hoje, para o pastor fazer uma oração, porque ele é pai de gêmeos, né? Não é isso? Está lá, né? Então tá certo. Vamos lá, Gênesis. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Não vou falar do erro de Adão, não vou falar do erro da Eva. Eu vou falar apenas de uma pergunta que Deus fez para Adão. Uma pergunta. Capítulo 3, versículo 11. Aqui Deus faz uma pergunta. E nós vemos que como o ser humano é difícil. Às vezes alguém faz uma pergunta e isso vira uma briga, vira uma discussão, vira uma guerra de acusação. Olha o que a Bíblia diz, queridos. Gênesis 3, versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha para mim. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, primeiro o homem, depois a mulher, tirando a costela dele, eu vou ficar bem aqui para todo mundo me ver. Assim, o que aconteceu? O Senhor Deus tinha um plano perfeito para eles, onde eles não teriam uma vida de fadiga, uma vida de rotina, nem uma vida de cansaço. Eles teriam uma vida muito abençoada, uma vida formidável a 2. Consequentemente, viriam seus filhos e tal. Mas a Bíblia diz que Satanás ele estava lá. Aonde que o diabo estava? Lá no meio do plano de quem? Do plano de Deus. A Bíblia diz que lá no jardim do Éden, onde Deus criou com todo amor e carinho, existia um espírito chamado Satanás. Ele entrou numa serpente, em fisionomia de uma serpente, convenceu a mulher de que não teria problema nenhum comer daquele fruto, que aquele fruto era bom. De repente, ela comendo dá para o marido, porque ela não morreu, ela não sentiu nada do que Deus tinha dito. Automaticamente ele comeu e realmente a gente está bem. Só que naquele momento houve uma mudança. Às vezes nós não entendemos a palavra quando Deus nos pede para fazer algo e para não fazer outra coisa. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Nós nos cuidamos muito com coisas materiais, mas esquecemos todos os princípios espirituais que Deus fala. Não é porque eu sou uma pessoa que eu não falo com ninguém que eu sou uma pessoa muito de Deus. E não é porque alguém fala com todo mundo que ela é uma pessoa pervertida, uma pessoa que está fora do juízo normal.
Existem pessoas que são realmente mais abertas, outras mais fechadas. Mas quando o Espírito Santo entra, a pessoa melhora. Se ela é para menos, ela equilibra, se é para mais, ela equilibra também. O Espírito Santo é um equilíbrio na vida de qualquer ser humano. Um dos erros que a gente já ouviu algumas pessoas comentando sobre casamento, tem gente que casa para ser feliz. Eu vou casar para me ser feliz. Não, nós temos que ser felizes para casar. Muitas pessoas casaram por uma necessidade, e hoje carregam um fardo muito pesado. Mas pastor, e daí? O que eu faço? Separo? Não, porque o amor ele pode ser aprendido, correspondido, doado, recebido. Porque eu não amava a Deus, muitos aqui não amavam a Deus, e se eu perguntar, ninguém de nós tínhamos nenhum sentimento por Deus, mas Ele doou o amor dele por nós. Quem entendeu, diga amém. E o que acontece hoje? Com chuva e tudo nós estamos aqui. Por quê? Porque a doação do amor de Deus para nós nos impeliu a amar também. O perdão com que Ele nos perdoou também nos impele a perdoar alguém. Resumindo, queridos, quando Deus então pergunta: Adão, quem te fez saber que você estava nu? Porventura você comeu daquele fruto que eu te disse para não comer? Bom, Deus sabia de tudo, mas na verdade Deus queria criar uma linha de diálogo. Deus não acusou ele. Se você vê o começo da conversa, Deus não chega e fala: ô Adão, mas você, meu amigo, mas você é meu camarada, meu brother, meu amigão, eu te fiz com as minhas mãos, rapaz, como que você foi fazer isso, Adão? Não, Deus olha para ele e diz: quem te fez saber? Deus assim, um pouco, me desculpe a expressão, espero que você entenda o que eu vou dizer. Imagina você saber da situação e chegar e fazer de conta que não sabe. Não é um pouco meio irônico assim? É um pouco meio engraçado. E Deus olhou e falou assim: escuta, mas quem te fez saber que estava sem nada aí? Você nunca soube disso, mas Deus já sabia que tinha acontecido. Então Deus ele tenta gerar uma linha de diálogo. Qual que é o problema das pessoas hoje? Elas não respeitam o princípio de uma linha de diálogo. Elas já vêm descendo pau, já vem xingando o marido, xingando a mulher, batendo no filho, espancando todo mundo, gritando com todo mundo, porque espancamento e pancada não é só pegar cinta, vara e bater não. Meu querido, tem palavra que sai da boca do marido e da mulher que mata o casamento por 3 anos, aí depois ressuscita de novo, mas quando está levantando alguém mata de novo. No casamento não pode ter ingratidão. Eu acho que quando uma pessoa entende, se ela errou, e a outra entendeu que a outra pessoa errou, o que é a ingratidão? É quando a gente só olha os defeitos da pessoa, ou só vê o erro que ela cometeu, e não vê tudo aquilo de qualidade que ela carrega naquela vida e que carrega naquele relacionamento. Muitas pessoas hoje, elas estão perdendo de viver o amor de Deus, o amor verdadeiro no casamento. Por quê? Porque Satanás entrou no plano de Deus, que é o casamento. Veja que o casal de namorado, eles estão namorando, eles, é paixão, aquela química, coisa gostosa, uma alegria de ligar, receber ligação, mandar mensagem e tal. Daqui a pouco, quando casa, não é mais isso. E por que não é mais isso? Porque enquanto é um namoro, não é um compromisso. Mas quando gera um compromisso verdadeiro, o que vira aquilo ali? Vira um futuro, começa a se desenvolver um livro de páginas para ser preenchida. E o diabo logo chega ali. O diabo não quer que a pessoa case, não quer que ela seja feliz, não quer que ela tenha uma família, não quer que ela prospere, não quer que ela seja feliz no relacionamento. E a primeira coisa que o diabo consegue matar no casamento é a paixão que fez o casal se unir. É aquele calor, aquela química que fez o casal muitas vezes viajar longe e matar aula às vezes na escola, e sair mais cedo do trabalho, e ir debaixo de chuva para ver a pessoa amada. Queridos, olha, o meu sogro, ele conta algumas coisas de casamento dele particularmente, e diz ele que quando conheceu a mãe da minha esposa, a dona Daisy, diz ele que para ir namorar com ela, para ir lá dar um beijo nela, atravessava um cemitério. Atravessava o cemitério para ir ver ela, e não tinha medo não. E ele é grandão, tem 1,5 m, e ele não tinha medo. Então, e a gente vai ouvindo coisas que uniu uma pessoa a outra, mas depois essas coisas já vai roubando. O casal que não tinha, por exemplo, vergonha de se beijar, de se tocar, de ter um relacionamento mesmo, verdadeiro, hoje você não vê mais isso acontecer. Vou falar uma coisa aqui que é um pouco assim, talvez vai surpreender alguns. Existem filhos e filhas que há muito tempo não vê um abraço caloroso, um beijo verdadeiro de marido e mulher dos pais.
Ah, reverendo, mas eu vou beijar minha mulher na frente do meu filho? Deus me livre. Pois é, mas a televisão lá na Globo mostra beijo, me perdoe o que eu vou dizer, mostra beijo homossexual, beijo gay, beijo lésbico, beijo de mulher com homem, homem com mulher, confusão toda. Então quer dizer, a pureza foi roubada e a impureza está entrando. O que era para ser bonito está causando constrangimento, e o que era para ser proibido está tendo livre acesso na família. Nós temos que mudar, entendeu? Então Deus, ele pergunta, mas peraí, você comeu do fruto? Deus não perguntou quem te deu, porque você comeu. Deus não está perguntando para você, por que você fez isso, por que você fez aquilo, mas você, não, Deus está perguntando, está ruim o casamento? Peraí, você enxergou que o negócio não está bom? Deus está tentando criar uma linha de diálogo para que seja resolvido o problema. A oração ajuda, mas a atitude é que resolve o problema. Tem mulher, pastor, que ora, salva meu marido, pastor, Deus, traz meu marido para a igreja, Deus, meu marido, e o marido está com raiva da mulher, porque a mulher acha que ser de Deus é maltratar o homem, chutar o homem, empurrar o homem, sai daqui, tira a mão de mim, vai embora, não toca em mim, não pega no meu cabelo. Irmã, eu vou falar uma coisa para você, nunca deixe a vaidade tomar o lugar da paixão no seu casamento. Às vezes a mulher, ela quer ser tão arrumada, tão perfeita, e às vezes ela impede o marido de se aproximar, de abraçar, passar a mão no cabelo dela. Ah, não toca que eu acabei de sair do salão. Beleza, amor, dá um toque bem de levinho para não estragar minha chapinha, ó. Mas não, já dá um grito com o homem, briga com ele, não toca, não, assim não quero. Ah não, peraí, então não pode. Hoje nós temos que entender, o problema maior no casamento não é falta de oração, pastor. O povo de Deus ora ou não ora? Sim ou não? Ora, mas o diabo está colocando a tristeza onde tinha que ter alegria. O que era para ser bom está ficando ruim. Vai sair junto, era para ser legal aquele almoço, aquela janta, não é. E por que não é? Porque o diabo está lá sentado na mesa, fazendo um implicar com o outro, implicância, cobrança desnecessária, coisas que, me perdoe, eu vou dar um nome aqui, cobranças desnecessárias, que causam uma tristeza, que causam um retrocesso, que causam um atraso, que causam um desânimo, e a pessoa não entende. Deus não se manifestou ali naquele momento e falou: ó Adão, você pisou na bola, cara, você e sua mulher, eu vou botar para... Não, Deus tentou criar uma linha de diálogo, não conseguiu. O que Deus fez? Tá bom, Adão, o que aconteceu? Ah, essa mulher que fez eu comer, eu pequei. Aí a mulher, não, foi aquela serpente do mal, aquela serpente chegou toda bonitinha e disse para mim, não tinha problema, e agora olha aí Deus, tá, vocês dois vai para fora. Deus colocou para fora. Aí veio os frutos. Primeiro homicídio, imagina a dor de uma mãe, perder um filho que o outro filho matou, difícil. Aí vem os problemas, e a coisa foi acontecendo. O que era para ser bom não foi legal, o que era para ser legal ficou horrível. Erros todo mundo vai cometer. Desagradar o cônjuge, todo mundo pode passar por isso uma hora ou outra. Falar uma coisa sem pensar, fazer uma coisa que não era legal, isso acontece. O ser humano, ele não é certo da cabeça. Por isso que precisamos do Espírito Santo para trazer o quê? Equilíbrio. Quem entendeu, diga amém. Você é bom até ser apertado. Se alguém te apertar, você vira o bicho. Ou não é assim? Sim ou não? Sim ou não? O gatinho é bonitinho, mas aperta ele na parede para você ver. Ele vira um leão, te arranha, Meu amigo, para segurar o gato, cuidado. Então, agora falando de casamento, é um exemplo do gatinho. Então, o ser humano, ele não nasceu para ser pressionado. Por isso que Deus não pressionou Adão. Só que nós somos bons, pastor, em pressionar, viu? O ser humano tem uma qualidade extraordinária de pressionar outra. Não faça isso. Se você e seu marido, você e sua família não estão tendo um bom relacionamento, não pressione. Crie uma linha de diálogo. Quem entendeu, diga amém. Crie uma linha de quê? Meu amor, vamos conversar de boa? Beleza, maravilhas. Você está meio distante, o que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa que você não achou legal? Uma linha de... Agora, o que acontece muitas vezes? Cara feia, pessoa emburra, não tem assunto, não tem conversa, e quando tenta conversar, já começa a acusação. Ah, você também, entendeu? Não sei o que, papapá, atrapalha tudo. Quando o Caim estava prestes a matar o irmão dele, Deus tentou criar uma linha de diálogo com ele. Ô Caim, por que você está chateado? Deus sabia, caramba. Deus é que rejeitou ele, pastor. Deus sabia que ele estava bravo. E Deus falou: escuta, por que você está assim triste? Parece que você foi rejeitado, foi?
Olha, ele olhou para Deus, vai saber o que passou na cabeça dele. Talvez ele falou: meu Senhor me rejeitou, e pergunta: por que eu estou assim? E Deus tentando criar uma linha de diálogo tranquila. Ô Caim, mas se você fizer o certo, você vai ser aceito. Não é porque eu te reprovei que eu não te quero. Não é porque você sofreu uma vez, você vai sofrer a vida inteira. Não é porque você errou que você vai continuar errando. Eu reprovei uma atitude, mas eu te quero. E muitas vezes o que acontece? A família está se acabando porque essa linha de diálogo foi quebrada. O diabo quebrou essa ponte. E eu vou dizer, meu irmão, muitos casais, quando eles conseguem ter uma conversa sincera, o casal chora junto. Não sei se você já passou por essa experiência. O casal chora junto quando conversa de verdade, olho no olho, abre o coração, fala a verdade, sem ofender. A ofensa vem de Satanás, um diálogo vem de Deus, a acusação vem do diabo, o perdão vem de quem? De quem? De Deus. A destruição vem do diabo, mas a restauração vem de quem? Se a Bíblia diz que Deus é um Deus que restitui, que restaura, é porque Deus pega pessoas quebradas, Deus pega casamento quebrado, Deus pega família destruída e restaura, usando a mesma pessoa. Como o pastor Lopes falou, Denis Lopes, o barro é o mesmo, mas o vaso é o quê? Outro vaso. Não sei se é isso que ele falou, assim que ele comentou aquele dia, que ele fez um comentário lá em Guarantã, ele comentou, falando sobre o barro, né? O barro é o mesmo, mas o vaso é outro vaso, Deus moldou. Então, retire do seu relacionamento a pressão, a cobrança desnecessária, e tente ter um relacionamento mais tranquilo, mais em paz. Porque caso você, casal, solteiro, às vezes já no namoro já é desse jeito, imagina quando casar. Ninguém casa para brigar, mas todo mundo briga depois que casa, a maioria. Fique claro, Deus nunca acusa uma pessoa quando começa a conversar com ela. Deus é Deus de guerra, mas o confronto é a última coisa que Deus coloca em prática. O confronto, a bronca ali, pá, Deus não faz isso. Enquanto Lúcifer estava rebelando toda a família dos anjos que Deus criou, uma terça parte contra Deus, Deus estava sentado no trono olhando tudo aquilo quieto, só olhando. Quando ele viu que realmente não tinha volta, então ele se levantou para o confronto. Nós temos que entender que apesar de estar casado, presta atenção nesse detalhe, apesar de ser marido e mulher, trocado aliança, casado no cartório, na igreja, casado e recasado às vezes, você tem que entender que continua, espiritualmente é um corpo só, mas continuam sendo duas vidas. Quem entendeu, diga amém. Como assim, pastor? Quer dizer então, o que isso quer dizer, duas vidas? Vai continuar assim, não pense igual, não force a barra para pensar, porque vai dar briga. O que acontece, o que vai funcionar? Acordos, bons entendimentos. Quero reformar a casa, mas eu não gosto dessa cor, também não gosto daquela, tal, chega num acordo, porque é duas pessoas pensando. Deus é maravilhoso quando une dois que pensam diferente, já é um grande milagre. A nossa missão é continuar se entendendo. O amor existe, o amor é verdadeiro, Deus está presente, Deus está ali, Deus quer abençoar, e é tudo bom, mas é preciso o quê? Entender que a outra pessoa não é você, e você não é outra pessoa. Às vezes no próprio casamento é preciso da liberdade. O que é a liberdade? Entender que a pessoa também precisa às vezes de um tempo dela. Que tempo, pastor? Como assim? Eu vou abandonar a pessoa? Não, pessoal. Mas às vezes a pessoa, mesmo na casa, ela quer ficar no canto, às vezes um momento, ela quer ter um momento dela ali, entendeu? Aí começa aquele negócio, o que foi? O que está acontecendo? Não é a hora de raciocínio, de conversa. Você pensa de uma maneira, o marido de outro, o filho de outra. Saia para comer um lanche e fala, o que vamos comer? Um vai dizer espetinho, o outro pizza, a mulher, eu não quero nada. Ou então, eu vou pensar. É desse jeito. O que é preciso? O Espírito Santo trazer o equilíbrio. Não, vamos decidir, vai ser espetinho, pizza ou nada? Nada é difícil, a gente quer jantar, né? Então vamos, entre a pizza e o espetinho, o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser? Queridos,
Casamento é bênção, relacionamento é bênção, mas é preciso ter um equilíbrio. Quem entendeu, diga amém. Diga graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios. Nós temos aqui uma outra observação que nós vamos fazer, e depois eu quero fazer essa oração por você, uma oração de perdão, de restauração. Não tenha medo de ter um diálogo. Quando namora, a pessoa não tem medo de falar nada. É verdade ou não é? Sim ou não? Quando namora, tem vergonha de falar alguma coisa? Tem vergonha de falar nada, fala até o que não deve. Sim ou não? E depois que casa, para chamar para uma conversa, fica pensando 100 vezes: chamo ou não chamo, vou falar, não vou, o que eu faço, o que eu não faço. Está errado. Tem que chamar, tem que conversar. 1 Coríntios 13. Aqui nós temos uma única frase que eu quero compartilhar com os irmãos. 13:8. 13:8. Diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. A única coisa que não tem fim é o amor, porque o amor ele vem de quem? De Deus. O amor ele vem de Deus. E esse amor ele precisa ser completo. O que é um amor completo? É aquele amor que realmente não tem barreiras. Ele passa por cima de qualquer situação para continuar amando. Imagina, Pedro perguntou para Jesus: escuta, Senhor, nós devemos, a lei fala que tem que perdoar 7 vezes, até quantas vezes eu devo perdoar? Realmente, meu irmão. Aí Jesus: olha, eu não digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se eu, como ser humano, devo perdoar alguém que está do meu lado, um amigo que me ofendeu, ou um familiar, alguém que me ofendeu, e perdoar 70 vezes 7, imagina o tamanho do amor de Deus. Porque o ser humano é meio nervoso, meio difícil, mas ele tem a missão de perdoar até 490 vezes por dia. Missão boa, né? Sim ou não? Sim ou não? Agora tem marido que até hoje está negociando perdão com a mulher. Você já me perdoou? Você já me perdoou? Me avise, por favor. Põe uma bandeirinha na porta quando eu chegar, se eu já fui perdoado ou não. Porque esqueceu alguma coisa, falou que não queria, sem pensar, sem querer magoou. Resumindo, pessoal, o amor é um alimento, uma ferramenta que ninguém pode abrir mão dele. E o cristão verdadeiro, que quer ser por completo abençoado na família, ele tem que entender: as outras coisas perante o amor, todas perdem o seu brilho, todas perdem o valor. Se haver um amor verdadeiro, o milagre vai acontecer. Se houver um sentimento real: eu amo, eu vou lutar, eu quero que aconteça, eu quero que se restaure, eu vou voltar a amar o meu marido, a minha mulher como eu já amei. Mas espera aí, eu não amo mais? Tem casais que não se amam mais, convivem por causa do filho, por causa do sogro, da sogra, do pai, da mãe, do tio, da tia, da igreja. Isso acontece. É uma coisa que a gente se espanta em falar, só que acontece. Mas por quê? Porque talvez as coisas que passam tomou o lugar das coisas que ficam. O amor permanece, vence tudo, mas as outras coisas tudo vai passando devagar. Uma pessoa que hoje é um obreiro, amanhã pode não ser. Uma pessoa que tem um dom de Deus hoje, amanhã ela pode não estar mais sendo usada naquilo. Mas enquanto houver amor verdadeiro dentro dela, o amor nunca vai morrer, nunca vai acabar. O Senhor Jesus, ele tinha o poder para fazer qualquer coisa, mas ele se rendeu ao poder do amor. Mas que poder é esse? O poder de, às vezes, poder de fazer, não fazer. Mas como assim? Que confusão agora, eu não entendi mais nada. Jesus não podia ter feito tanta coisa na hora da raiva? Ele era filho de Deus, ele podia falar: anjo, vem aqui agora e mata esse cidadão aqui, elimina o fulano, resolve isso daqui. Não, ele vendo todo o povo às vezes ali se corrompendo, entre aspas, ele cumpriu a missão dele, que foi amar. E hoje nós vemos um resultado: milhões de pessoas aceitando Jesus, se entregando para ele, vivendo com ele, pregando o evangelho dele, evangelizando em nome dele, mas eram pessoas que estavam perdidas. O amor nunca perde, ele pode não colher na hora, mas todo fruto do amor, ele nasce, cresce, produz e faz muita gente abençoada ainda. Quem entendeu, diga amém. Então repita comigo: eu devo me apegar ao amor e não abrir mão dele.
Porque presta atenção, queridos, tudo passa, tudo vai passar. Tudo cessa, tudo acaba, mas o amor não acaba. Aqui faz uma referência no final ainda. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Qual que é o maior? O amor. Porque o amor, ele tem a capacidade de estender a mão mesmo quando a outra pessoa não merece essa mão. E essa é a mão que Deus nos dá. E essa é a mão que nós temos que dar também. Eu quero desafiar você a amar mesmo. O amor, ele impede muros de crescer. Quando o amor vai esfriando, muros começam a se desenvolver. Aí é onde o filho entra, fecha a porta, vai para o quarto, não fala com o pai e com a mãe. A mulher não tem mais diálogo com o marido não fala mais com a mulher, ninguém fala com ninguém. A única comunicação é ou o telefone ou a televisão. Ou o telefone ou a televisão. E nós temos que quebrar essas barreiras aí. Vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja sincero. Pequenas coisas que fazem diferença. Filhos, quem tem filhos pequenos, levanta a mão. Filhos. Você sabia que José, no leito da morte, ele chama os filhos dele e abençoa eles? Ele abençoa o quê? Os filhos. No leito da morte. A Bíblia fala de Abraão, também ali, quase morrendo, ele também ministra uma bênção sobre o filho, sobre a família, sobre a casa. Então o que acontece? Tem que ter um equilíbrio, e esse equilíbrio vem através do Espírito de Deus. O Espírito de Deus dá esse equilíbrio. Diga para o vizinho: deixe Deus curar o seu coração, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Para a gente finalizar e fazer uma oração, eu quero ler só mais um versículo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Filipenses. Vamos no capítulo 1, versículo 27, aqui nós vamos finalizar. Capítulo 1, versículo 27. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, pela fé cristã, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros a salvação, e isso vem da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Aí diz o seguinte: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Enfim, tudo que eu passo ou que eu passar, eu vou defender a minha fé e vou defender essa fé na minha casa. Cuide da sua família, viva pela graça que Deus te deu. Por Cristo e por amor a Ele, nós não apenas vamos crer, nós vamos enfrentar guerras. Só que essa guerra sempre terá uma vitória. Querido, nunca um casamento está perdido, um filho nunca está perdido, uma família nunca está destruída demais a ponto de Deus não poder restaurar. Não existe caso perdido para quem coloca o amor de Deus em primeiro lugar e crê na fé que tudo resolve, que tudo transforma. Se você tiver esse amor no coração, e eu creio que você tem, você vai ver, muita coisa boa vai acontecer essa semana aí na sua família. Diga graças a Deus.